Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Poleza Koukzik, eu sou perito contador e estou aqui no canal do Carreira em Cálculo mais uma vez para conversar com vocês sobre perícia. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que pode ser bem bacana para alguns. Que eu quero contar para vocês que na faculdade eu não gostava da matéria de perícia. E aí eu vou contar para vocês o porquê que eu não gostava e o que é que me chamou a atenção, que fez eu querer ser perito. Se você ainda não conhece o meu Instagram, corre lá e conheça Danilo Koukzik, que é onde eu consigo estar um pouquinho mais perto de vocês, consigo tirar algumas dúvidas e compartilhar um pouquinho do dia a dia do escritório. Quando tem alguma curiosidade, uma coisa legal, eu sempre compartilho por lá. Também aproveite para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, para sempre ter notícias sobre perícia, para sempre saber o que está acontecendo na área e para saber como é que funciona, tirar suas dúvidas, enfim. Eu tento toda semana colocar um vídeo aqui falando sobre perícia para que você entenda como é que funciona, se você é contador, administrador, economista, pode trabalhar nessa área e se é uma coisa que realmente vale a pena. Mas então, a proposta deste vídeo aqui é eu contar para vocês qual que é a diferença da perícia na realidade e a perícia que a gente vê na faculdade, aquela perícia teórica, vamos dizer assim. Bom, quando eu estava na faculdade, eu estudei na Universidade Federal aqui do Paraná e lá eu tive uma matéria de perícia ali durante um ano. Eu não lembro agora se era um semestre ou 2 semestres essa matéria, mas era uma matéria que eu não gostava. Estava lá no 4º ano da faculdade, já estava mais cansado e era uma matéria bem teórica. O professor era um professor bom, ele entendia bastante de perícia, mas na matéria, ele foi uma matéria bem teórica, onde basicamente nós lemos algumas normas brasileiras de contabilidade e nós fizemos um trabalho analisando o laudo de alguns peritos aí, em algumas perícias contábeis. Então, olhando tudo isso, olhando um lado bem teórico, vendo apenas alguns laudos, parecia um trabalho muito chato, um trabalho bem engessado ali, bem teórico, e aí não chamava minha atenção. Fiz a matéria assim, estudei ali o que tinha que estudar, o que era a perícia e tal, mas não tinha compreendido qual era o mundo da perícia, como é que funcionava. Até que um dia eu tive contato com a perícia trabalhista. Essa foi a primeira área que eu conheci na perícia e chamou minha atenção, porque basicamente na perícia trabalhista o que acontece? Nós somos pagos basicamente para fazer cálculo, né? A área trabalhista, sim, 99% dos processos que a gente é nomeado é basicamente para fazer a liquidação de sentença. Então o juiz determina o que é devido ali para o trabalhador e aí nós calculamos o que o juiz determinou. E aí chamou minha atenção, sempre gostei de cálculo, e aí eu descobri que tinha uma área que eu poderia trabalhar, ser bem remunerado, fazendo conta de mais, menos vezes e dividir. Basicamente isso. Claro que não é tão simples assim ser perito, saber fazer conta de mais, menos vezes e dividir. Nós precisamos entender da lei trabalhista, precisa estudar, né? Mas se for olhar assim de uma forma bem simples, o cálculo que está por trás de um cálculo trabalhista não é um cálculo complexo. A gente entende a legislação, entende o que o juiz determinou e aí transforma isso em número. Ainda lá na faculdade, eu lembro que alguns colegas fizeram alguns comentários sobre a perícia, falando, poxa, é uma área muito boa, quem está lá ganha dinheiro, mas é uma área muito fechada. Só se dá bem na perícia quem conhece um juiz, quem conhece muitos advogados e esse papo. E aí eu lembro que eu pensei, sobre isso, falei, nossa, não conheço ninguém, enfim, não me interessei. E lembro também do professor muito bravo, falando, poxa, os juízes só nomeiam os mesmos peritos e tal. Então, a impressão que eu tive é que realmente era fechado e que realmente eu precisaria conhecer um juiz, né? Mas, na prática, depois de trabalhar com a perícia trabalhista, depois de ter minha primeira nomeação, que no vídeo passado eu contei como é que foi esse processo da primeira nomeação, eu fui vendo que não era bem assim, que eu poderia ser perito, conseguiria uma nomeação judicial mesmo sem conhecer ninguém. E aí eu comecei a conhecer outras áreas de perícia. Eu gosto muito de carro, sou apaixonado por carro. E aí uma outra área que me chamou a atenção foi a perícia bancária. Foi fazer uma análise de um contrato de financiamento de um veículo e aí fazer o cálculo da forma desse financiamento, de taxa de juros, dessas coisas. Sempre gostei de fazer conta, gostei de matemática financeira, então chamou minha atenção e aí comecei a estudar essa área. Também fui vendo que existia uma grande necessidade de cálculos financeiros simples, de atualização monetária, juros moratórios em diversos processos, e aí a minha visão foi abrindo, eu fui vendo que a perícia era uma área muito grande. Depois disso, vi que tinha necessidade de avaliação de empresas, vi que tinha necessidade em recuperação judicial, fiz um curso bem bacana junto com advogados, alguns juízes de recuperação judicial e falência, e aí entendendo como funcionava essa lei, nossa, a minha mente assim
abriu demais, e tanto é que essa lei é uma das leis que eu mais gosto, que eu acho mais interessantes pelo espírito da lei e tal, enfim. A minha visão foi abrindo, eu fui vendo que a perícia, na verdade, é um mar muito grande que precisa de bons profissionais, que se eu estudasse, se eu corresse atrás, eu poderia ter um escritório bem sucedido, eu poderia ter diversas nomeações, ou então trabalhar com diversos advogados e, enfim, construir a minha vida baseado na perícia. Então, no final das contas, eu vi que na teoria a perícia parecia uma coisa bem engessada, em que eu ficaria escrevendo um laudo, e vi que na prática existem diversas áreas da perícia em que basicamente eu estudo, vendo o meu conhecimento, o meu produto é o meu conhecimento, então eu tenho que estudar, e aí eu recebo exatamente por vender meu conhecimento para auxiliar para que a justiça seja feita. Então, poxa vida, para mim fez total sentido estudar e vender meu trabalho e auxiliar a justiça. Se você está aqui no canal do Carreira em Cálculo, provavelmente você se interessa pela perícia de alguma forma. Seja você contador, administrador ou economista, existe uma área de perícia que provavelmente você possa se identificar. E se você tiver dúvidas sobre perícia, se você precisar de ajuda para entender se essa área é mesmo para você, eu tô aqui para te ajudar. Você pode escrever para mim aqui nos comentários, pode escrever lá no Instagram, e em breve a gente vai fazer um evento para falar um pouquinho de perícia, para tirar algumas dúvidas e para que você entenda se a perícia funciona para você. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.